Olá, amigos, irmãos em Cristo, estamos começando mais um programa. O Salmo 81 soa para mim como é um suspiro de Deus. Ah, se o meu povo me ouvisse, eu não teria prazer em outros deuses. Ah, se meu povo abrisse bem a sua boca, para que eu pudesse encher. Mas o povo não quer ouvir a voz de Deus. Rejeita o Senhor e segue pelo caminho do seu coração, fazendo as suas escolhas. Ah, se meu povo andasse nos meus caminhos, venceria com facilidade os adversários do bem e encaminharia, direcionaria a minha mão contra aqueles que fazem o mal. No tempo atual, nós precisamos confiar no Senhor e crer que teremos a firmeza dos montes que estão em Sião, que não se abalam, mas firme em meio a tempestades, através de anos que vem atravessando. Nós estamos sendo submetidos pelo mundo que jaz no maligno a tempestades, mas nós precisamos abrir bem a nossa boca para louvar, para Deus encher de louvores e adoração ao Senhor. Trilharmos os caminhos do Senhor e assim cremos que brevemente nós ouviremos a trombeta soar e ouviremos aquele vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Tempo de semear está no ar. E nós estamos aqui com louvores excelentes. Quem que vai louvar, Celina? Nosso querido Debson Nilo vai estar louvando, adorando ao Senhor. Adore aí junto com ele. Quem mais, Laude? Eu vou estar assim, na continuação daquele bate-papo do programa anterior. Vamos lá com a continuação com a Josuelen e o Samuel Castro, com o tema O Desafio do Jovem Cristão no Mundo Universitário. Não perca, viu? E também o nosso querido pastor João Batista vai estar trazendo a palavra para abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida também. Fique aí, chame seus amigos, parentes, para também ser muito abençoado. Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém em seu ouvido então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. E se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, ei, lá vem ele. E se na tua mesa está faltando pão e a tua vitória foge da tua mão, pare de chorar e preste atenção. Lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio. Ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação.
E se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem Ele. E se na tua mesa está faltando pão e a tua vitória foge da tua mão, pare de chorar e preste atenção. Lá vem Ele. Ele é justiça, o melhor remédio. Ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Jesus é a tua salvação, aleluia. Nós novamente aqui, Josuelen e Samuel, dando continuidade à entrevista do programa anterior. Nós queremos nos reportar aos pais cristãos, como eles falaram essa conversa, a necessidade daquele pai. Todo pai quer que seu filho, toda mãe quer que seu filho curse a universidade, escolhe aí um curso e vai estudar. Mas tem que haver, minha amada irmã, meu amado irmão, um preparo desde criança. Eu, uma vez, conversando com a minha filha, até mesmo aqui no programa, ela me disse algo muito interessante que eu quero repetir e compartilhar. É a respeito, porque ela disse, eu tive o privilégio de sempre ter colegas que tiveram um viés cristão. Isso para mim foi muito importante, segundo ela. E ela lembrou e citou aqui no programa que ela visualizava os 3 jovens hebreus diante da estátua lá na Babilônia, Nabucodonosor tentando convencê-los a se prostrar diante da estátua, e ela acreditava que um jovem deu força para o outro. No olhar que eles cruzavam, dizia, eu não vou me prostrar, o outro no olhar, eu também não. E quando um via que a fé do outro estava fortalecida, fortalecia a sua fé também. E Deus foi com eles. Então, pai e mãe, fortaleça a fé do seu filho a cada dia, a cada encontro. Pai, você é só um. Mãe, você é só uma. Mas o mundo universitário é gigantesco. São centenas ou dezenas e até às vezes milhares de influenciadores para o mal. Lá, eles só contam com o Espírito Santo e contam com aquilo que pode estar martelando no seu consciente que aprendeu em casa. Isto é muito importante. Mas, dentre todos os desafios que vocês viveram até hoje, a Josuelen, porque é a segunda universidade, não é isso? Então ela já tem bem mais experiência. Qual o maior desafio que cada um de vocês teve que enfrentar? O maior desafio, eu acredito, que seja passar muito tempo longe de casa. Porque lá, agora que eu estou em Belém com ele, a gente acorda muito cedo, sai às vezes antes das 7 da manhã e volta às vezes 7 da noite. Tem dias na semana que a gente tem aula à noite também. A gente, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de fazer parte de uma liga muito boa. E anteriormente também, quando eu tive que me preparar para o vestibular, eu passava muito tempo longe. Então, como ele mesmo falou, muitas vezes a gente está focado aqui, né? E a gente tem que sempre lembrar do propósito. Então, eu creio que o maior desafio, muitas vezes, é passar muito tempo tendo que se dedicar muito tempo aos estudos, e muitas vezes é muito cansativo, e a gente precisa ter consciência que a gente tem que tirar um tempo para poder ali recarregar as energias, ali buscar o Senhor. Eu sempre falo para minha mãe que eu não abro mão de vir aos finais de semana, porque tem vezes que eu tenho 4 provas na segunda-feira, tem vezes que eu tenho seminário, tem vezes que eu tenho TBL, que às vezes é uma espécie de prova, e eu digo, eu não abro mão de vir, porque é o meu bálsamo.
É quando, muitas vezes, assim, na dificuldade da semana, eu venho e tenho oportunidade de conversar sobre outras coisas, né? Tenho compartilhar os desafios, falar sobre, muitas vezes, até o que Deus ministrou ao meu coração naquela semana. Então, eu acho que é muito importante. A família é uma parte da igreja. O pai, ele atua como pastoreando os filhos dele. Um sacerdote, né? Como sacerdote da casa. E esse papel é extremamente importante. Durante toda a minha jornada, não só na medicina, mas antes, meus pais exerceram um papel fundamental que eu diria que eu nunca seria uma pessoa salva se não fosse por eles. Eu me lembro que já teve conversa que eu levantava, que não estava organizada, não foi algo espontâneo, que, para dizer assim, eu estava conversando no quarto deles às 10 horas, a gente terminou de conversar 2 da manhã, conversando sobre a Bíblia, a fé. E por que eles se dedicaram tanto a isso? Porque eles querem ainda hoje que a gente, acima de tudo, além de ser bons médicos, bons estudantes, mas que nós sejamos bons servos de Deus, cidadãos do céu. E essa preocupação deles foi sempre constante. E talvez o maior ensino que eles dão, além dessas conversas, que mesmo às vezes não tendo a possibilidade de dar tudo o que eles querem pra gente, eles sempre querem dar o melhor pra gente, mas eles sempre investiram o tempo. O tempo deles, que é uma moeda muito preciosa, que uma hora vai acabar, recebemos 24 horas todos os dias, eles investiram nas nossas vidas. Poderiam estar fazendo alguma outra coisa, descansando, poderiam estar assistindo televisão, mas eles se dedicaram a conversar com a gente, a nos ensinar sobre a palavra de Deus. Isso é muito bom mesmo. Para quem não assistiu o programa anterior, nós estamos falando aqui o tema, o desafio do jovem cristão no mundo universitário. E como eles já colocaram aqui alguns pontos, pontuaram alguns assuntos, nós queríamos também dizer que o desafio não é só, digamos, na medicina, nem só na vida cristã, um desafio religioso, vamos assim dizer, mas é o desafio de conquistar uma vaga universitária na medicina ou em qualquer outro curso. Foi desafiador isso para vocês também, né? Tá ali, eu sou um candidato a uma universidade, eu vou passar. E passaram. Como é que foi isso na cabeça de vocês? No meu caso, eu tentei várias vezes, ele passou direto do convênio, graças a Deus. Que lindo! Mas, assim, medicina, eu me formei, como a senhora já falou, né? Eu tenho uma graduação pela Universidade do Estado do Pará. Eu fiz análise de sistemas. Saí do curso e fui fazer uma especialização em engenharia de software. E estava estudando para fazer um concurso, porque o meu sonho era ter um trabalho que não tomasse muito meu tempo, porque eu queria ser mãe. Normalmente o concurso é 6 horas de trabalhados, então eu queria ser mãe, constituir família, então eu pensava dessa forma. E é algo que eu creio que Deus também valoriza, né? Constituição de família. Na palavra de Deus ele deixa muito claro isso. Só que não era isso que ele tinha para mim. Então, quando eu estava fazendo a especialização, meus pais me chamaram para conversar e falaram: você não quer voltar para o cursinho para fazer medicina? Na hora, assim, eu falei assim, olha, eu tinha uma certa dúvida se seria o meu propósito de Deus para minha vida. Só que eu não queria. Aí eu falei assim, olha, eu vou orar, buscar o Senhor, para Ele me direcionar se é isso que Ele quer. Então eu quero fazer um acordo com vocês. Primeira coisa, se Ele disser não, nunca mais converse sobre isso, porque eles sempre ficavam falando para eu fazer medicina. Mas se sim, eu não quero comentar com as pessoas, porque faz um tempo. Expectativa, né? Ter aquela expectativa. Então eu quero deixar em segredo, para poder eu ir me preparando sem muita pressão. Aí eles concordaram e eu fui orar. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Só que eu estava falando assim, a sua resposta é não, tipo, quase isso, dizendo que eu não queria.
E aí eu fui orar e eu via que Deus não estava falando comigo. E eu perguntei ao Senhor se era porque eu não queria. Porque eu basicamente já tinha decretado um não, né? E eu fui orar e eu pedi perdão a Deus, porque eu estava impondo a minha vontade e eu queria a vontade dele. Pedi perdão e fui orar para Deus me direcionar se era para eu voltar e fazer medicina. E Deus confirmou comigo, claramente. E aí a minha mãe já me matriculou no cursinho para eu voltar. E na minha primeira dificuldade no cursinho, eu cheguei muito triste em casa, porque fazia um tempo que eu não estudava, assim, eu estava na universidade, então a redação, o estilo de redação tinha mudado, muitas coisas eu não lembrava, porque eu já tinha feito um outro curso. E aí, na minha primeira dificuldade, eu cheguei e fui orar ao Senhor e pedi para Ele falar comigo através de uma palavra. E eu até trouxe hoje aqui, que eu até na época anotei no meu caderno, que a palavra que saiu foi assim, João 16:20. Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus. E então, na hora que eu li esse versículo, eu pensei, vai ser muito difícil. Mas eu não imaginava o quanto era difícil, assim, ia ser difícil. Então, eu comecei a estudar, estudava muito, estudava de domingo a domingo, saía da aula, ia para o Sesc para estudar, chegava em casa, dormia pouco, estudando, me dedicando. E aí não ficava muito nervosa na hora de fazer a prova, não passei a primeira vez, tentei várias vezes. E umas palavras que Deus sempre deixava assim no meu coração é que muitas vezes as pessoas questionavam, será que essa realmente é a vontade de Deus para sua vida? Quando saiu o resultado e não passava, será que é isso mesmo que ela tem que fazer? Só que eu tinha certeza no meu coração que se eu desistisse, eu não estaria fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes vinha aquela palavra na minha mente, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então eu continuava, muitas vezes cansada, muitas vezes aflita, mas continuava. E sempre vinha na minha mente a história de José e de Davi. José, quando ele teve o sonho, depois que ele foi vendido, demorou 13 anos para ele poder ser governador. Davi, ele era muito moço, só foi rei aos 30 anos. Deus prometeu, mas ele passou por dificuldade. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente pensa, será que... Ou as pessoas questionam, será que realmente é a vontade de Deus porque eu estou passando por isso, porque está sendo difícil? Mas, na verdade... Se nós olharmos para a palavra de Deus, ele deixou bem claro que a gente ia passar por dificuldade, que a gente ia passar por aflições. Isso não queria dizer que ele não estava conosco, que nós não estávamos seguindo a vontade dele. Eu entendo, e é assim mesmo, é guerra. Guerra é guerra. Na minha situação, eu nem sempre quis a medicina, mas uma coisa que eu entendi é que eu não queria viver algo que fosse diferente do que Deus queria, que eu não ia ser feliz de outra forma. Eu tinha pensado em várias outras profissões e meus pais, eles estavam influenciando, quer fazer medicina, mas eu sempre eu resistia de certa forma. Só que teve um momento que Deus me deu finalmente entendimento para entender a vontade dele. Eu pensei, se for a vontade dele, eu vou fazer. Exatamente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Nós estamos também com o nosso tempo estourado e eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que o testemunho de vocês tenha contribuído com os jovens. Eles estão todos os domingos na escola bíblica dominical, acho que recarregando baterias, alicerçando a fé. Quando eu tenho oportunidade, eu vejo ele nos cultos. Nós tivemos um culto de senhoras, o Samuel deu uma palavra abençoadora. E é assim que o jovem cristão vence esse desafio do mundo universitário. Deus abençoe todos os universitários cristãos que atravessem os 4, 5, 7 anos de faculdade firmes na fé. Obrigada. A minha saudação a todos que nos assistem através deste programa Tempo de Semear. Uma alegria poder estar aqui nesta oportunidade para poder junto com vocês poder
receber algo da parte de Deus e sermos abençoados, edificados pela palavra do Senhor. Eu sou o pastor João Batista, congrego aqui na Assembleia de Deus, Campo de Castanhal, na liderança do nosso pastor Olivar Barbalho, nosso amigo, nosso conselheiro, que tem sido e é uma bênção de Deus na nossa vida. E eu quero, nesta oportunidade, poder meditar, dentre esses minutos que nós temos, na palavra de Deus. E desceu ao meu coração o Salmo, que é um dos salmos mais conhecidos, mais lido, que é o Salmo de número 40. O Salmo de número 40 é o Salmo de Davi, quando Davi, ele se expressa diante de Deus, a sua oração de súplica e também o reconhecimento do socorro de Deus na sua vida. E o salmista, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Nós vemos aqui esta expressão do salmista: esperei com paciência no Senhor. Bem verdade que nós vivemos um tempo que esperar é uma virtude que tem faltado em muitas pessoas. A espera, aguardar o tempo oportuno, o tempo apropriado, é algo que tem estado escasso dentre nós, no meio da sociedade. Nós observamos que as pessoas estão correndo numa pressa para alcançar os seus objetivos, os seus propósitos, e às vezes ultrapassa os seus limites, às vezes avança o sinal, porque não tem a paciência de esperar. Isso nós podemos observar até mesmo no trânsito da nossa cidade, a pressa que as pessoas estão andando, estão dirigindo o seu automóvel, a pressa que as pessoas têm, às vezes numa fila de espera, que não tem aquela paciência de esperar o tempo oportuno. Mas nós vemos aqui o salmista dando testemunho que ele esperou no Senhor. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, se inclinou para ele, ouvindo o seu clamor, e tirou-lhe de um charco de lodo, de um lago horrível, e firmou seus pés sobre uma rocha. Aqui, quando Davi expressa que ele esperou no Senhor, é que Davi estava vivenciando um momento amargo, um momento difícil na sua vida, um momento de muita batalha, de muita guerra interior, enfrentando problemas familiares, problemas pessoais, problemas até mesmo com a sua vida espiritual, porque Davi reconhece que ele havia fracassado, ele havia pecado contra Deus. E quando nós lemos o Salmo de número 51, quando Davi, ele chega diante de Deus e pede a Deus o seu perdão, ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei. E Davi, ele clama a misericórdia de Deus, ele reconhece a sua iniquidade, ele reconhece o seu pecado. E Davi estava vivenciando este momento, um momento tão difícil na sua vida, porque ele, como homem, ele reconhece que ele pecou contra Deus, ele ultrapassou os seus limites, mas lá no fundo do poço, lá no lamaçal do pecado, lá no charco de lodo, Davi, ele clamou ao Senhor. Davi, ele suplicou a misericórdia de Deus. Quando Davi disse assim para Deus: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O maior bem, o maior patrimônio que Davi considerava ter era a salvação da sua alma.
Davi, ele era rei de Israel. Davi, ele tinha muitas riquezas, tinha um trono, tinha um cetro, tinha a coroa de rei. Mas Davi, ele priorizou a sua salvação. E nós vemos um grande contraste entre Davi, o rei de Israel, quanto ao seu rei, o rei Saul, que foi um rei que Davi ele sucedeu. Davi ele assumiu o trono após Saul, porque quando lemos 1 Samuel capítulo 15, nós vemos que Saul ele se declinou na sua vida espiritual. Capítulo 13 de 1 Samuel, ele oferece sacrifício no lugar do sacerdote Samuel. Samuel, profeta Samuel, sacerdote Samuel, era para oferecer o holocausto e sacrifícios. Mas Saul não teve a decência, não teve aquele momento de reconhecer que ele não poderia oferecer sacrifício porque ele era rei. E segundo a lei, quem poderia oferecer sacrifício? Somente o sacerdote. E por conta disso, ele perde o seu reino, porque ele começa a avançar sinais e limites que ele não deveria ter avançado. E nós vemos no capítulo 15, quando ele recebe a ordem do Senhor para ir até os amalequitas e destruir a terra dos amalequitas, também destruir todos os seus animais, todo o ser que vivia ali na terra dos amalequitas. Nós vemos que Saul desobedece a Deus e a sua palavra, e ele entra pelo caminho da desobediência, e o profeta Samuel o repreende dizendo que ele havia desobedecido a palavra de Deus, porque ele foi na terra dos amalequitas, poupou o rei dos amalequitas, o rei Agag, trouxe os despojos, as ovelhas e as vacas, e ele não fez conforme a palavra do Senhor. Por conta disso, veio a sentença de Deus, que o seu reinado, que o seu trono, ele foi despedaçado, ele foi rasgado, ele perdeu a sua posição por conta da desobediência. E nós vemos que Saul, ele não entrou pelo campo da humildade, pelo campo do reconhecimento, em reconhecer o seu erro, mas ele continuou fazendo tudo o que era contrário à palavra de Deus. E nós vemos o final do rei Saul, que ele mesmo tira a sua própria vida, quando ele se lança diante de uma espada. Ao contrário de Davi. Davi, quando ele peca, Davi, quando ele erra, Davi, ele busca a misericórdia de Deus. Davi, ele busca o perdão de Deus. Davi, ele escreve este salmo de número 40, que quando ele estava lá no fundo do poço, ele estava lá no lago horrível, no charco de lodo, ele, naquele momento de muita luta, de muita provação, ele clamou ao Senhor, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua fraqueza, e a Bíblia diz para nós, que Davi, ele recebe de Deus a sua misericórdia, porque diz Provérbios, que aquele que encobre o seu pecado, ele não prospera. Quem encobre o seu pecado, ele não tem como prosperar. Mas aquele que reconhece o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Davi foi um homem que a Bíblia diz que ele foi segundo o coração de Deus. Não porque ele não cometeu erros, não porque ele não pecou, mas porque ele pecou, mas reconheceu a misericórdia de Deus e pediu o seu perdão. Que nós possamos entrar pelo campo da humildade, pelo campo, pela postura do reconhecimento, que nós somos falhos, mas nós temos um Deus que nos perdoa. Nós temos um Deus que estende as mãos para conosco. Saul não pediu perdão, morreu no seu pecado. Davi pagou um alto preço, mas ele foi restaurado por Deus. Que Deus restaure a você, que Deus restaure a sua família, que Deus restaure as nossas vidas. Eu não sei como você se encontra na sua vida espiritual, na sua vida familiar, mas saiba, se você buscar o perdão de Deus, se você reconhecer as tuas fraquezas, reconhecer as tuas falhas, temos um Deus que ele tem poder
para nos perdoar de todo o pecado. Eu gostaria neste momento de orar com você, de orar com a sua família, de orar com você que está aí na sua casa. Vamos buscar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, né? Porque todos nós pecamos. Diz a Bíblia que todos pecaram e destituído foi da glória de Deus. Mas Romanos capítulo de número 10, versículo 9, diz, a saber, se nós confessarmos ao Senhor Jesus como nosso Senhor, e se nós crermos que Deus o ressuscitou, Jesus dos mortos, nós seremos salvos. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para perdão dos pecados. Vamos orar, reúne aí com a sua família, reúne aí no seu lar, vamos buscar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a bênção de Deus. Neste momento eu proclamo a você, querido Deus, nosso Pai eterno, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque nós reconhecemos, ó Deus, que nós pecamos, que nós erramos, nós falhamos, mas nós temos o Senhor como nosso advogado fiel, nós temos o Senhor como nosso Deus, que nos tira lá do charco de lodo, que nos tira do lago horrível, que coloca um novo cântico na nossa boca e que firma os nossos pés, os nossos passos sobre uma rocha. Pai, nos ajude a vencermos todas as batalhas, todas as lutas que nós temos, para que em Teu nome, Senhor, nós possamos cumprir a Tua vontade. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Nós estamos falando no programa que nós estamos com o projeto de mudar o nosso cenário, né, Celina? E então, como eu falei, que toda
a ajuda é bem-vinda. E nós recebemos de uma serva de Deus uma doação dessas bolsas de grande qualidade, bolsas boas, bolsas de couro, bolsas finas. E nós estamos vendendo por um preço bem acessível. Toda a renda será revertida para o programa. É um trabalho missionário mesmo este, porque, como nós falamos, né, Celina? O programa vive de doações, de colaboração, né, amiga? Isso, e aí nós estamos nessa missão aqui. São bolsas muito boas, de couro, e nós queremos vender essa bolsa. E você, mulher evangélica, elegante, que gosta de ir para a igreja, levar sua bolsa, levar sua Bíblia dentro, a sua harpa. E essas bolsas aqui estão lindas e bem adequadas para esses momentos, até mesmo para o centro, para a viagem. Essa aqui que é maiorzinha. Então, essas três aqui nessas cores, estão em umas cores assim bem nude, né? Combina com qualquer roupa. Temos também essa vermelha, essa preta aí que a Láudia está segurando, com prata, bem bonita mesmo. Então vai estar passando um número aqui, o meu número da Láudia, você pode entrar em contato, a gente pode estar dando valor e também como nós podemos negociar essas bolsas, cartão de crédito pode ser. Então entre em contato com a gente, você que gostou, estão lindas. Não esquecendo que quando você comprar, você está semeando conosco, está fazendo a obra missionária conosco. Esse trabalho ele é 100% missionário, nem um centavo que entre no programa com as doações vem para nosso uso pessoal, ele é revertido para o programa. Pelo contrário, no mês, né, Celina, que nós não conseguimos fazer o dinheiro de pagar a televisão, edição e tudo mais, nós entramos no nosso bolso. Então, nós precisamos da colaboração dos nossos amados irmãos e também as pessoas não evangélicas que gostam de bolsas bonitas, estão aqui. O esposo que quiser presentear a esposa, nos procurem, tá bom? Isso mesmo. Eu já estou apaixonada por essa, Láudia. E nós queremos aqui agradecer ao Senhor, o nosso principal mantenedor. Nosso muito obrigado ao pastor Olivar, Assembleia de Deus, Campo de Castanhal, pela tão preciosa colaboração com o programa Tempo de Semear. E o nosso querido Jardim de Deus, que também tem somado conosco, né, Celina? Isso, também polpas de frutas Moura. Você que gosta de suco de frutas naturais, sem agrotóxico, chame aí polpas de fruta Mouras. Aqui em Castanhal nós temos ali na Avenida Altamira, na Casa da Farinha. Vai lá, compre, experimente que você vai gostar. Império Mídia, né, Celina? Império Mídia com Rian, que faz aquela cobertura da festa, gravando, registrando. Chame Império Mídia com o grande profissional Rian Freire. E também nós temos Brasil Cred, lá no Fonte Boa, na avenida principal. Faça seu projeto lá com o pessoal, uma avaliação, uma simulação. E quando você estiver bem assim, precisando recorrer a um valor extra, vá lá em Brasil Crédito. Também Top Lanches, lanchonete, restaurante, ali ao lado do Hospital Magalhães. Procure a Vani, ela está ali com toda a sua equipe e você vai ser muito bem atendido. Tem lanches muito bons, lanches preparados na hora. Vai lá e mate um pouco da sua fome. Você está ali pelo centro, está com fome? Procure ali. Top Lanches. Sueli Buffet, lá do estado do Amapá, uma empresária, serva de Deus, que Deus tem falado ao seu coração e ela tornou-se semeadora conosco. No estado do Amapá, ela é assim, top também, viu, Celina? São cada coisas lindas, ela tem uma cozinha industrial, aniversários, casamento, empresas, enfim. Lá no estado do Amapá, com Sueli Buffet, você está bem servido. E nós queremos também agradecer pastor Adonai. Ele chegou comigo e disse, depois de um longo e tenebroso inverno, volta a ser semeador com vocês. Deus abençoe o pastor Adonai. Também temos a irmã Nazaré Figueiredo, juntamente com o irmão Francisco. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Está somando conosco também. Tem também a irmã Maria Gomes. Um grande abraço, irmã Maria Gomes. Que o Senhor Jesus lhe abençoe ricamente
Tem mais, Laudi? A Domingas. Domingas está no Maranhão, ali com o paizinho dela internado, na UTI. Deus abençoe você, irmã Domingas. Amém. Retribua toda a sua colaboração. E o pastor Cid Nelson, Também. né? Nosso amigo, não está aqui nas proximidades, mas de onde ele está, ele colabora. Deus abençoe a todos. E você, se quiser semear conosco, qualquer valor que sentir no seu coração, olha aí o QR Code na tela, você pode fazer a sua contribuição, porque vai somar conosco. Nós estamos aqui pleiteando um novo cenário e toda ajuda será bem-vinda. Obrigado, Deus abençoe você.